A Lesc vota projeto proposto pelo governo do estado para fazer uma transição energética para o sul de Santa Catarina. E você vai ver também: pílula da Pfizer contra a Covid-19 pode reduzir o risco de hospitalização e morte em quase 90%. O volume de serviços do Brasil recuou 1,2% em outubro. Essa é a segunda taxa negativa consecutiva, acumulando uma retração de 1,9%. 4 municípios da região da ANREC, 2 do extremo sul do estado, foram contemplados na primeira etapa do Plano 1000, lançado pelo governo do estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Tempo nublado, mas abafado em todo o sul catarinense. A pílula da Pfizer contra a Covid-19 pode reduzir o risco de hospitalização e morte em quase 90%. A farmacêutica afirma que espera que esse medicamento consiga manter a atividade de variantes como a Omicron. A Pfizer divulgou os dados mais atualizados de seu tratamento experimental com uma pílula contra a Covid-19. Os pesquisadores mostram que o medicamento reduz o risco de hospitalização ou morte pela doença em 89% se administrado a adultos dos grupos de risco poucos dias após os primeiros sintomas. Com um mês de acompanhamento dos voluntários, o estudo relatou 5 hospitalizações e nenhuma morte entre 697 pessoas que receberam o medicamento nos primeiros 3 dias de sintomas. Entre os 682 pacientes que receberam o placebo, 44 foram hospitalizados, incluindo 9 que morreram. Todos os adultos que participaram desse estudo não tinham sido vacinados contra a Covid-19. Em um outro grupo que foi submetido a outro período de teste, com o tratamento administrado nos primeiros 5 dias dos sintomas, a pílula foi 88% eficaz. A farmacêutica quer autorização para oferecer os comprimidos, chamados de Paxlovid, para as pessoas tomarem em casa antes de ficarem doentes, a ponto de precisarem ir ao hospital. A empresa diz que espera que a droga consiga conter a atividade de variantes como a Omicron, já que a droga bloqueia a enzima envolvida na replicação do vírus. O volume de serviços no Brasil recuou 1,2% em outubro, na comparação com setembro, segundo a pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa é a segunda taxa negativa consecutiva, acumulando uma retração de 1,9%. O setor de serviços começou o último trimestre de 2021 com queda de 1,2% em outubro, na comparação com setembro. Segundo o IBGE, a sequência do bom desempenho entre abril e agosto, de 5 altas mensais seguidas, foi quebrada pela baixa de 0,6% em setembro. Com o resultado de outubro, o setor ainda ficou 2,1% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro do ano passado. Em outubro, 4 das 5 atividades do setor de serviços recuaram na comparação com setembro, com destaque para serviços de informação e comunicação. Por outro lado, os serviços prestados às famílias cresceram 2,7% entre setembro e outubro, emplacando o 7º resultado positivo consecutivo e acumulando 57,3% de crescimento no período. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que cria a Lei de Ferrovias. Os destaques apresentados pelos partidos serão analisados ainda essa semana. A Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica o texto base do projeto de lei que cria a Lei das Ferrovias, estabelecendo um novo marco legal para o setor. O deputado Zé Vitor, relator do projeto, deu parecer favorável e recomendou a aprovação do texto sem mudanças. O projeto de lei permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado, em vez de usar a concessão ou permissão. O prazo do contrato pode ser de 25 a 99 anos prorrogáveis. Ao contrário das concessões, que têm limites tarifários, a empresa que obtiver autorização deve ter liberdade de preço.
Para novas ferrovias ou novos pátios ferroviários, os interessados devem pedir autorização ao agente regulador e apresentar estudo técnico, cronograma e certidões de regularidade fiscal. O regulador do setor deve analisar se a ferrovia atende à Política Nacional de Transporte Ferroviário e avaliar sua compatibilidade com as demais infraestruturas implantadas. Nenhuma autorização pode ser negada, exceto se o interessado não seguir as regras do projeto, se houver incompatibilidade com a política para o setor ou por motivo técnico operacional relevante justificado. A seguir, governo do estado lança Plano 1000 para contemplar prefeituras e tirar projetos do papel. E agora o assunto é o Dezembro Laranja, a campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para alertar sobre a importância da prevenção contra o câncer de pele. Um levantamento recente mostra que mais de 80% dos brasileiros sabem como evitar os danos da pele, mas na sua maioria não se cuidam. Verão, calor, sol. Nesta época do ano aqui no Brasil costuma ser tão quente que parece ter um sol para cada um, como dizem por aí. E sol é vida. Ele é necessário para a gente viver, ele dá uma sensação de bem-estar e ele é essencial, né, para a produção de vitamina D, que é essa vitamina essencial para os nossos ossos, né? Mas a exposição solar excessiva em horários de pico e sem proteção pode ser muito prejudicial. Esses raios solares, são raios ultravioleta, eles acabam fazendo dano no DNA da nossa célula. Então, quando a gente queima do sol, esses danos de DNA vão se acumulando e ao longo dos anos, esses danos podem gerar um câncer de pele. Com a chegada da estação mais quente do ano, chega também um alerta de prevenção contra o câncer de pele por meio da campanha Dezembro Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O câncer de pele é um dos mais comuns em todo o mundo e também aqui no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, os tipos não melanoma correspondem a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mas a maioria desses casos tem cura. Os não melanoma, que seriam aqueles tumores que realmente as pessoas vão procurar o dermatologista faz a retirada da pinta, né, ou de alguma lesão que venha na pele, isso na grande parte das vezes se resolve nesse momento. Já o tipo melanoma é mais complexo. Que é um tumor mais agressivo, um tumor que tem mais capacidade de metástase, principalmente para órgãos à distância, né? Metástase é a saída do tumor da região primária, que seria a pele, e vai para regiões à distância no corpo. Mas tem tratamento. Hoje, com o advento da imunoterapia, a gente vê mesmo doenças já avançadas obtendo cura. Então, realmente é um grande avanço dentro da oncologia clínica, é o tratamento de melanoma. O câncer de pele pode levar décadas para aparecer. Normalmente surge após anos de exposição solar inadequada, mas algumas pessoas são mais propensas a desenvolver a doença. Além do fator hereditário, tem risco maior pessoas de pele mais clara e pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes que foram transplantados de rim ou transplantados de medula que usam medicações imunossupressoras também têm maior risco de desenvolvimento de melanoma. Na maior parte dos casos, o câncer de pele se manifesta como uma pinta e é preciso ficar atento. Caso ela modifique ao longo do tempo, ou seja, uma lesão nova, né? Então, puxa, eu não tinha uma pinta no dorso e ela surgiu e ela vem aumentando, ou ela sangra, ou ela tem áreas de diferentes cores, né? Então, esse tipo de lesão que é a lesão que a gente tem que estar realmente alerta e orientar a população a procurar atendimento dermatológico. Mas antes disso, é melhor prevenir. E a receita nesse caso, praticamente
todo mundo conhece. Um levantamento realizado pelo Instituto Ipsos mostra que 86% dos entrevistados sabem e concordam que usar protetor solar diariamente é necessário para prevenir o câncer de pele. Mas apenas 37% deles mantêm esse cuidado no dia a dia. Mas é chegada a hora de mudar esse quadro. Então, atenção às dicas. Uma paciente que está preocupada com manchas de melasma, né, ou que já teve um câncer de pele, a gente recomenda todos os dias, mesmo quando nublado, porque a gente sabe que os raios ultravioleta passam pelas nuvens. Então, a gente recomenda uma quantidade de 1 colher de chá de protetor solar para aplicar no rosto. E qual que é o FPS? Que tem que usar o filtro de proteção solar. A gente sabe que com o FPS 30, você bloqueia 95% dos raios ultravioleta. Então, isso já é um FPS bacana. O dermatologista ressalta ainda que é preciso aplicar o protetor diariamente em todas as áreas mais expostas, como rosto, braços e pernas. Ele destaca que também é muito importante usar protetor labial, já que a pele do lábio é muito fina. Na praia ou piscina, também é recomendável o uso de roupas protetoras de UVA e chapéus ou bonés. E claro, é preciso evitar a exposição solar das 10 da manhã às 4 horas da tarde. E tomando todos esses cuidados, então, é só curtir o verão com toda a proteção. Exatamente. Instituir em Santa Catarina uma política estadual de transição energética justa, buscando garantir economia na região carbonífera, mas focando no uso de futuras novas fontes de energia sustentáveis. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do governo do estado, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa na proposta que prevê a criação de um polo de transição energética na região sul. Instituir em Santa Catarina uma política estadual de transição energética justa, buscando garantir a economia na região carbonífera, mas focando no uso futuro de novas fontes de energia sustentável. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do governo estadual, que foi aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa. A proposta prevê a criação de um polo de transição energética no sul do estado, em especial nos municípios de Imbituba, Jaguaruna, Orleans, Tubarão e Capivari de Baixo, onde fica o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Esse projeto é importante para fazer uma transição justa, segura para essa energia limpa e evita com esse projeto também a perda dos mais de 20 mil empregos, porque é algo que está associado até à transição que houve da Engie para a Fran, a Diamante, que está tocando hoje a usina Jorge Lacerda. Então é muito importante que aprovemos esse projeto para que essa transição venha a ocorrer, claro, a médio prazo e que a sociedade, principalmente o sul do estado, não venha a ter nenhuma perda econômica. Com a aprovação desse projeto, nós vamos resguardar os empregos, resguardar a atividade e, claro, com o compromisso ambiental de fazer essa transição, mas de uma maneira cronológica, acertada, justa, correta. Conforme o projeto de lei aprovado, serão criados 2 programas específicos, um voltado para aspectos econômicos e outro para a recuperação ambiental de áreas degradadas. O objetivo é que, no longo prazo, a economia da região carbonífera não seja mais dependente da exploração do carvão. Entre as iniciativas previstas estão a criação de novas empresas e o incentivo à requalificação dos trabalhadores. Pela primeira vez, Santa Catarina cria uma política estadual, uma política de estado focada na cadeia produtiva do carvão mineral, com o prazo fixado para o encerramento dela. E nesse período estão sendo previstos incentivos fiscais, recursos tanto da iniciativa privada quanto públicos, na busca de novos conhecimentos para melhor aproveitamento do carvão mineral de Santa Catarina, sem que ele, ao longo do tempo, deixe de ser poluente e passe a se enquadrar num regime de sustentabilidade ambiental que todos nós buscamos, né? À medida que a energia limpa vai entrando, a energia, através do carvão mineral, ela vai se transformando. 4 municípios da região da ANREC e 2 do extremo sul do estado foram contemplados na primeira etapa do Plano 1000, lançado ontem à noite pelo governo do estado.
Na capital, algumas prefeituras da região foram contempladas com o programa Plano 1000, onde nessa primeira etapa serão as 70 maiores cidades, mas o programa contemplará todos os municípios. A base de cálculo do valor que cada prefeitura terá direito a receber considera R$1.000 por habitante, o que não é necessariamente um limite para que os bons projetos sejam realizados. Estamos investindo em todos os municípios de Santa Catarina e a gente percebeu que as principais cidades que começaram a ser atendidas foram os pequenos municípios, com pequenos projetos que impactavam a vida dos municípios e que fugiam até inclusive desse parâmetro que nós adotamos de R$1.000 por pessoa. Nós temos municípios que eu visitei recentemente e deixamos 20 milhões de investimentos e o município tem 10 mil habitantes, por exemplo. Então a gente percebeu também que 72% da população do estado de Santa Catarina está nas regiões onde existem os maiores municípios. Os 40 maiores municípios de Santa Catarina abarcam uma grande fatia populacional. Esse projeto ele vem também para ajustar que os investimentos eles não sigam a geografia de urnas, eles sigam de fato, de forma técnica, aonde a população vive, onde a população existe, aonde ela está presente. Então esse foi o primeiro parâmetro. População versus retorno. Tudo aquilo que a população produz, que aquele município produz, ele tem o direito de receber. Diferentemente do que acontece com o estado de Santa Catarina, obviamente, na conjuntura nacional. A bandeira de mais Brasil, menos Brasília, de fato não aconteceu. Nós somos um dos estados que mais contribui com o governo da União, com o orçamento nacional, e o 24º em retorno. A gente não quer fazer essa mesma política aqui em Santa Catarina. Nós precisamos, para além do fundo de participação, que é diariamente repartido entre os municípios, nós queremos também fazer com que haja uma participação maior a partir da forma da nossa gestão, que está nos dando condição, saneado o Estado, de investir em infraestrutura, que é a principal bandeira do nosso governo. Esse investimento em infraestrutura, nós cremos, promove o desenvolvimento e faz as cidades estarem em condições de fazer mais inclusão, de organizar o desenvolvimento para que a gente não tenha bolsões de pobreza, para que a gente de fato olhe o futuro do estado de Santa Catarina, pensando Santa Catarina para daqui 30, 40 anos. Para participar do Plano 1000, a Prefeitura deve enviar um ofício ao Governo do Estado solicitando a parceria com a exposição de motivos. Em seguida, é aberto um processo eletrônico, bem como é preenchido o convênio, chamado de guarda-chuva, o que contém os projetos de todos os municípios. Um comitê com integrantes da CEF, Casa Civil e Infraestrutura foi formado para, junto com os municípios, definir os projetos que receberão os aportes do Governo do Estado. Todas as áreas poderão sofrer investimento, mas a nossa proposta é que a área prioritária seja a infraestrutura viária, rodoviária, portuária, aeroportuária, enfim, facilidades que a gente pode fazer com que o custo logístico de Santa Catarina diminua, que mais empresas venham investir no nosso estado, que a gente consiga um ciclo virtuoso, na verdade. Investindo em infraestrutura, vamos ter mais segurança, mais saúde, mais educação. Mas, obviamente, que há municípios que receberão investimentos importantes na área, por exemplo, da saúde. Nós já temos aí mapeado alguns municípios que têm interesse em apresentar um projeto, e aí a gente vai ter que fazer com que esse projeto atenda aos interesses da gestão estadual de saúde, para que a oferta de serviço seja pactuada com o Estado, para que a gente não tenha vazios, que a gente possa investir acertadamente para o quê? Para diminuir filas, eliminar o sofrimento das pessoas, acabar com a fila das cirurgias eletivas, enfim, estabelecer serviços em regiões onde eles não são ofertados. Então, todos os projetos vão ser muito bem analisados pelo governo. No encerramento do evento, os prefeitos receberam de maneira simbólica uma gaveta com um convite a tirar do papel as obras mais importantes. Na região da REC foram contemplados nesta primeira etapa os municípios de Sara, Criciúma, Orleans e Forquilinha. Já no extremo sul, Araranguá e Sombrio. No palco, com os gestores municipais, o governador reforçou que esse será um trabalho em conjunto. A seguir, Procon de Sara lança lista com comparação de valores dos produtos de Natal.
Compras de Natal, pesquisa de preço, às vezes cansa só de pensar, né? Por isso, o Procon de Sara organizou uma lista com os principais itens da ceia de Natal nos supermercados da cidade. E a diferença de valores dos preços de alguns deles chegou a assustar. O Procon aqui do município de Sara resolveu fazer uma pesquisa com as aves natalinas para identificar e informar os consumidores do município quais os preços e as suas variáveis para compor aí as ceias de final de ano. Mas viu a necessidade também de estender essa pesquisa para outros produtos que estão na ceia do brasileiro. Sobre isso eu vou falar com o José Silvano, ele que é servidor aqui do Procon. Zé, vocês acabaram fazendo essa pesquisa e se surpreenderam com o valor de produtos simples, como uma conserva de abacaxi ou até simplesmente um suco, é isso mesmo? Sim, a gente se reuniu e fez para que todas as famílias tivessem condições de ter uma cesta de Natal condizente para poder celebrar o Natal. E aí, nessa pesquisa, a gente identificou a variação de preços que superam até 160%, que foi num suco, esse suco industrializado. E as pessoas, elas têm a possibilidade de verificar essa lista através do site do Procon? E quantos produtos foram identificados nessa lista, José? A pesquisa está disponível no nosso site da Prefeitura. E a gente elencou os mais principais, totalizando aí 13 itens, porque senão ficaria uma pesquisa muito cansativa, né? E com isso a gente quer incentivar a população a pesquisar, porque com certeza vai encontrar produtos com preços bem razoáveis. Até porque nessa época também, além, né, dos produtos das comidas, as pessoas vão atrás de presente de Natal e acabam deixando faltar alguma coisa na ceia no final do ano. E isso é importante para quem deixa para a última hora também, né? Sim, mas a gente sempre aconselha a antecedência, né? Fazer as coisas com tempo, fazer as coisas com cuidado para evitar problema posterior. E a gente sempre enfatiza que a população, ao comprar produtos alimentícios, fique bem atento com as datas de validade, para não ter nenhuma surpresa nessas promoções relâmpagos aí de preço muito atrativos, né? Está acontecendo isso muitas vezes, né? Que chega em um determinado supermercado, tem lá alguma situação com muitos produtos envolvendo a venda e com data de vencimento próximo. Isso pode acontecer, Zé? Sim, ela pode acontecer desde que esteja evidenciado essa data de validade, ela tem que ser fácil constatação, porque senão ele viola o artigo 6º, 3º do Código de Defesa do Consumidor. Toda a informação tem que ser clara e precisa. E nessa lista que vocês pesquisaram, não foram só os mercados tradicionais, os atacados, que são hoje muito evidentes no município, também foram visitados pela equipe do Procon. Sim, a gente visitou todos os estabelecimentos assim de maior proporção, né? Não desmerecendo os pequenos, porque a gente também não teria tempo hábil para fazer uma vistoria aí 100%, para fazer uma pesquisa muito mais completa. No caso, a gente fez as amostragens mesmo, né? Por isso que a gente enfatiza para o pessoal pesquisarem. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. É como o José disse, né? Tem que pesquisar a diferença do preço do suco, no preço da caixa de bombom, das aves e também até do leite condensado. Então, as pessoas devem ficar atentas para fazer uma ceia boa, farta, mas também ainda sobrar um dinheirinho no bolso. Voltamos ao estúdio. Vamos agora a um giro de informações pela nossa região. O prefeito de Siderópolis, Frank Salvaro, assinou a ordem de serviço para a urbanização da Unidade Básica de Saúde Girão, no centro da cidade. O espaço receberá uma entrada de acesso, rampa de estacionamento. O valor da obra é de mais de R$100 mil com recursos do próprio município. A responsabilidade técnica da obra é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e o responsável financeiro é a Secretaria de Saúde. A autorização para o início da obra ocorreu no gabinete com a presença do vice-prefeito Adriano Teixeira e diversas autoridades. O projeto de lei que institui o programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda matriculadas na rede pública do ensino foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado. Conforme a justificativa da Secretaria do Estado de Educação, inclui no processo o PL que busca garantir às estudantes bem-estar para o desenvolvimento das atividades escolares e de aprendizagem,
algumas alunas deixam de frequentar a escola por vários dias durante o período menstrual, o que pode contribuir com a evasão escolar. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma tem nova presidência. Luciano Pereira foi eleito na última terça-feira em votação que ocorreu no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal Marcos Rovares. Na ocasião, 9 organizações sociais civis também foram eleitas para compor o conselho. A presidência e a vice-presidência são alternadas entre representantes do governo municipal e das instituições a cada 2 anos. O CMDCA, instituído pela Lei Municipal 2514/1990, é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador da Política Municipal de Defesa, Proteção, Promoção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando que você pode acompanhar essas e outras notícias através do @TV Primavera no Instagram, Facebook e, é claro, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.